Estados físicos da matéria. Bom, então vamos recordar: sólido, líquido e gasoso. Quais são as características macroscópicas de cada um? Então, do sólido: forma própria, volume fixo, dificilmente sofre compressão, difícil de ser atravessado, não se move espontaneamente. Líquido: adquire a forma do recipiente que o contém, volume fixo, dificilmente sofre compressão, pode ser atravessado com facilidade, pode escorrer. E gasoso: tem a forma do recipiente, as partículas se movimentam espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente. Sofre compressão e expansão facilmente. É atravessado com grande facilidade. Características de suas partículas. Bom, então o sólido, as partículas estão umas grudadinhas nas outras. Então, por exemplo, se pudéssemos ver por dentro, né, da matéria, as outras características que nós vimos agora são macroscópicas, ou seja, eu posso ver sem ter que ter algum aparelho para observar isso. Agora aqui já são características de partículas, ou seja, microscópicas. Então, o sólido, as partículas, estão umas grudadinhas nas outras. Agora o líquido ele está não tão grudado, porém não como o gasoso, que vai estar mais espaçado. Então o líquido ele está mais separadinho, olha lá, né? Já o gasoso, as partículas estão bem distantes uma das outras. Mudanças de estado físico. Bom, então eu tenho uma matéria no estado sólido que pode ir para o estado líquido, ou do sólido para o gasoso, ou ainda do gasoso para o líquido e assim por diante. Então eu posso ter mudança do estado sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Posso ter do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, posso ter do líquido para o gasoso, posso ter do gasoso para o líquido. Então, cada mudança de estado tem um nome foi posto para entender do que se está falando. Então, por exemplo, do sólido para o líquido é chamado de fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Do sólido para o gasoso, sublimação. E do gasoso para o sólido, ressublimação. Então, para passar do sólido para o gasoso, eu tenho que ter uma absorção de calor. Então, sempre que eu for do sólido em direção ao gasoso, eu tenho que ter uma absorção de calor. E quando eu for do gasoso para o sólido, eu tenho que ter uma liberação de calor. Quando fornecemos calor a um sólido, as partículas presentes em sua estrutura rígida ganham energia e se movem mais rapidamente até que a estrutura seja destruída. De maneira análoga, a perda de energia provoca a diminuição do movimento das partículas do estado líquido, regenerando o arranjo característico do estado sólido. Fusão, vaporização, ebulição ou evaporação e sublimação são mudanças de estado que ocorrem
com absorção de calor, processos denominados endotérmicos. A vaporização pode receber outros nomes, dependendo das condições em que o líquido se transforma em vapor. Evaporação, passagem lenta do estado líquido para o vapor, que ocorre na superfície do líquido, sem causar agitação ou surgimento de bolhas no seu interior. Então, nós observamos isso numa panela com água. Você liga uma panela com água, antes de nós falarmos que está fervendo, começa a ocorrer uma evaporação, uma passagem lenta, né? Então, vai aquecendo, mas a gente já vê umas coisinhas, assim, umas bolinhas bem pequenininhas, né? Umas bolinhas bem pequenininhas. Agora, ebulição é uma passagem rápida do estado líquido para o vapor, geralmente obtida pelo aquecimento do líquido. É percebida devido à ocorrência de bolhas. Líquidos diferentes sofrem ebulição em temperaturas diferentes. Por exemplo, a água no nível do mar, nós já vimos isso. Ela ferve a 100 graus Celsius. O etanol, nas mesmas condições, ele vai ferver a 78 graus Celsius. A sublimação consiste na passagem direta do estado sólido para o vapor. Este fenômeno ocorre, por exemplo, com as bolhas de naftalina colocadas em armários de roupas. Tem um cheiro, né? Muito ruim, mas enfim, é um exemplo a naftalina que sai do estado sólido, são as bolinhas brancas, e passa para o estado gasoso. Outras substâncias também, por exemplo, iodo, cânfora, gelo seco, que é o dióxido de carbono, no estado sólido. Solidificação e liquidificação são mudanças que ocorrem com liberação de calor, então é um processo exotérmico. Neve e granizo, por exemplo. As gotículas de água presentes nas nuvens podem se precipitar em outras formas, além da chuva, né? Tem lugares que neva, não é chuva. Quando em uma região, principalmente no inverno, a temperatura da atmosfera permanece durante certo período abaixo de 0 graus Celsius, a água se solidifica, formando pequenos cristais. A união desses cristais forma os flocos que caem em forma de neve. Quando a solidificação das gotículas de água ocorre na parte inferior das nuvens, formam-se cristais que são levados para cima por correntes de ar, onde aumentam de tamanho. Esses cristais maiores descem e novamente são levados para cima, aumentando ainda mais o seu tamanho. Isto ocorre várias vezes até que a estrutura de tão pesada cai em direção à terra. Desta maneira, temos a formação de granizo, que são pedaços de gelo. Eu aconselho você a fazer esse esquema aqui em um pedaço de papel, né? Pode ser até um papel mais grossinho, para que você fique com ele em casos de exercícios, de observação mesmo. Vai observando e falar: aqui está ocorrendo uma vaporização, aqui está ocorrendo uma solidificação. E você sempre que vê alguma coisa na televisão, no celular, você fazer uma relação desses nomes para ir fixando os nomes. Então, aconselho isso: monte uma tabela dessa daqui e fique com ela sempre do seu lado. Diagramas de mudança de estado físico. Então, aqui nós temos a temperatura e temos o tempo. Então, por exemplo, aqui vamos usar o exemplo da água. A água no estado sólido. Então, ela está aqui no estado sólido. Vamos colocar um S aqui, sólido. E aqui
é o tempo. Então, conforme passa o tempo, a temperatura vai aumentando, né? Aqui, temperatura de fusão e aqui de ebulição. Então, aqui nós temos a primeira passagem de aqueci o sólido e ele passou de sólido para líquido. Então, aqui sólido e líquido, tá ok? Então, aqui ocorre a fusão. Aí, aqui permaneceu no estado líquido. Aí, ele vai passar de líquido e gás. Então, aqui já passou líquido e gás, né? Gasoso, que é a ebulição, ok? E aí virou gás, né? Que é o vapor. E assim, então, sempre você vai ter essa variação. O sólido vem a fusão, que é o sólido e líquido. Aí fica líquido. Líquido e gasoso e depois só gasoso. Então, sempre esse é o diagrama de mudanças de estado físico. Então, espero que tenha dado para recordar esses conceitos e até a próxima aula. Obrigada!